Convido a todos a ficarem de pé para fazermos a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendiam. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Realizaremos hoje, 8 de maio de 2025, a segunda reunião extraordinária do primeiro período legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Fortuna de Minas. Encontrando-se no horário para o qual foi convocada, realizarei a chamada dos senhores vereadores. Aildo Mendes Freitas. Presente. Alessandra Ribeiro Barbosa. Presente. Álvaro Dias Alves. Presente. Bruno Almeida Rodrigues. Presente. Josia das Graças Rezende. Presente. Juliano Barbosa Cunha. Presente. Luciano Alves Gonçalves. Presente. Patrick Campos Diniz. Ele justificou que ele tinha um compromisso já marcado e devido à extraordinária não pôde comparecer. Welton Júnior Rezende da Cruz. Presente. Concluída a chamada e verificando haver quórum na qualidade de presidente da casa, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Fortuna de Minas, declaro abertos nossos trabalhos. Dando andamento à reunião, a secretária irá fazer a leitura da pauta. Projeto de Lei número 8 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza ao Poder Executivo pagar indenização a título de reparação à fábrica de Doces Mais e revoga a Lei Municipal número 1107 de 2018. Parecer da Comissão de Administração Pública acerca do projeto. A Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de Fortuna de Minas acusa o recebimento do projeto de lei número 8 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a pagar indenização a título de reparação à fábrica de Doces Mais e revoga a Lei 1107 de 2018. Passa a análise. O projeto prevê o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pela permissionária do imóvel de propriedade do município de Fortuna de Minas. Referida indenização é importante para que o município retome o imóvel e faça nova concessão para outra empresa comprometida em gerar emprego e renda para os fortunenses. De acordo com o laudo de engenharia, as benfeitorias foram devidamente avaliadas e a indenização corresponde a tal avaliação. Diante disso, a Comissão de Finanças Públicas, na verdade, a Comissão de Administração Pública, opina pela inserção do projeto de lei 8 de 2025 na pauta de reuniões e pugna pela aprovação do mesmo, uma vez que as benfeitorias agregam uma valorização relevante do imóvel. Fortuna de Minas, 5 de maio de 2025, assinado pelo presidente Álvaro Dias Alves e pelo relator Josias das Graças Rezende. Parecer da Comissão de Finanças acerca do mesmo projeto. A Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Fortuna de Minas acusa o recebimento do projeto de lei de 8 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a pagar indenização a título de reparação à fábrica de Doces Mais e revoga a Lei 1107 de 2018. Passa a análise. O projeto em análise atende ao interesse social e econômico do município de Fortuna de Minas. O objetivo é indenizar a empresa que se encontra inativa e retomar o imóvel para nova concessão. De acordo com o projeto de instalação anexo ao projeto de lei, a empresa Big Bags Carios propõe a geração de 80 empregos diretos. Diante disso, a Comissão de Finanças Públicas opina pela inserção do projeto de lei 8 de 2025 na pauta de reuniões e pugna pela aprovação do mesmo.
Fortuna de Minas, 5 de maio de 2025, assinado pelo presidente Juliano Barbosa Cunha e pela relatora Alessandra Ribeiro Barbosa. Parecer jurídico, a Luciana irá fazer a leitura. Boa noite a todos. Parecer jurídico. Assunto: Projeto de Lei 08 de 2025. Emenda. Autoriza o Poder Executivo pagar indenização a título de reparação à Fábrica de Doces Mais e revoga a Lei 1107 de 2018. Passo a opinar. A indenização a título de reparação por benfeitorias em bem público, objeto de cessão ou permissão de uso de bem público, não é a regra. No entanto, o presente caso trata-se de um acordo entre o município e o permissionário, considerando que houve as benfeitorias necessárias, mas que ainda não houve fruição das mesmas. Considerando que há uma empresa interessada em se instalar no imóvel ocupado pela Fábrica de Doces Mais, considerando o interesse público, social e econômico do município na retomada do imóvel para a geração de 40 empregos na fase 1 e 40 na fase 2, considerando a inatividade da Fábrica de Doces Mais e, consequentemente, a não criação de postos de trabalho para a população fortunense, considerando que o valor proposto a ser indenizado corresponde ao valor das benfeitorias realizadas, devidamente comprovado pelo laudo técnico de engenharia que se encontra anexo ao projeto de lei, considerando a incorporação das benfeitorias ao patrimônio público e a sua consequente valorização, considerando a boa-fé da permissionária na realização das benfeitorias necessárias no imóvel e a retomada do mesmo pelo município antes de vencido o prazo. Gente, só um minuto, porque esse parecer aqui está incompleto, o meu que eu vi ele receber. Continuando, considerando a boa-fé da permissionária na realização das benfeitorias necessárias no imóvel e a retomada do mesmo pelo município antes de vencido o prazo firmado no termo de cessão de uso em 19 de outubro de 2018, a indenização torna-se incabível, considerando que há uma nova situação relacionada ao objeto da Lei 1107 de 2018, não há óbice à sua revogação. Conclusão. O projeto de lei em análise não contém vícios de legalidade nem de iniciativa, sendo passível de inserção na pauta de reuniões da Câmara Municipal para a devida apreciação dos nobres vereadores, ficando o mérito do projeto sujeito ao crivo da soberania desta Casa Legislativa. Fortuna de Minas, 7 de maio de 2025, Luciano Carvalho. O projeto teve uma emenda da Comissão de Finanças Públicas e Administração. Peço à secretária que faça a leitura da emenda. Proposta de emenda ao projeto de lei 8 de 2025. Autoria: Comissão de Finanças Públicas e Comissão de Administração Pública. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 8 de 2025 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. A indenização que ora se autoriza é necessária para a devolução do imóvel pelo permissionário, uma vez que a empresa a ser indenizada está com as atividades de produção inoperantes, não está gerando a quantidade de empregos previstas na Lei Municipal 1107 de 2018 e no respectivo termo de concessão. Parágrafo 2º. O município encontra-se em processo de negociação para a instalação imediata da empresa Big Bags Carius no imóvel descrito no caption com a proposta de geração de 80 empregos direto, sendo inicial 40 empregos, conforme o projeto em anexo. Justificativa.
A presente emenda visa dar mais clareza ao texto do projeto de lei, especificando o nome da empresa que será instalada no imóvel. Isto posto, as comissões apresentam a presente emenda e pugnam pela aprovação de todos os vereadores. Fortuna de Minas, 5 de maio de 2025. Comissão de Finanças Públicas, Juliano Barbosa Cunha, presidente, Alessandra Ribeiro Barbosa, relatora. Comissão de Administração Pública, Álvaro Dias Alves, presidente, Josias das Graças Rezende, relator. Antes de colocar em discussão a emenda, eu gostaria de pedir, primeiro, boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos servidores dessa casa, boa noite à população que nos acompanham sempre nas nossas transmissões ao vivo, mas infelizmente hoje a reunião extraordinária estava marcada para as 19 horas e só começamos 1h47 de atraso, esperando que a gente conseguíssemos resolver o problema. Todos sabem que a Câmara Municipal está em obra e tivemos algumas falhas técnicas devido ao rompimento de cabo ao trabalho realizado na mesma. Por isso, tentamos da melhor forma possível para passar a reunião ao vivo, como sempre, de prática, mostrando transparência. Mas infelizmente não foi possível. Então nós estamos fazendo essa reunião gravada e posteriormente ela vai ser lançada no site e a gente pede desculpa da população. A gente demoramos 1h30 tentando resolver o problema para que todos acompanhem. Poderíamos interromper a reunião e fazer outro dia? Poderíamos, porém, esse projeto, ele já está com atraso, porque a empresa, ela está vindo para o município, e se caso nós não conseguirmos dar esse respaldo para essa empresa, ela seria deslocada para outro município, e Fortuna de Minas teria uma perda muito grande, porque hoje a nossa necessidade em Fortuna de Minas é emprego, e essa empresa está vindo nos agraciar, trazendo emprego de qualidade para a população de Fortuna de Minas. Então nós estamos aqui fazendo um esforço, cada vereador se esforçando, esperando que 1h47 pós a reunião, para que essa reunião acontecesse para o bem de toda a população. Eu coloco a emenda do projeto número 8, que autoriza o Poder Executivo a pagar indenização a título de reparação à fábrica de Doces Mais e revoga a Lei Municipal número 11.107/2018. Em discussão, Alessandra. Boa noite a todos, boa noite, colegas, servidores e público de casa que depois vai conseguir ter acesso a essa gravação. Pedimos, vou só reforçar aqui o pedido de desculpa, como o presidente falou, foi um imprevisto mesmo, que aconteceu, então isso a gente está possível, acontecer imprevisto, todos nós estamos, e a casa aconteceu hoje. Mas eu quero só reforçar como que é importante, esse projeto para o município. Todo mundo sabe que um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a falta de geração de empregos. Então, iniciar aí com uma empresa que vai gerar inicialmente 40 empregos, podendo depois chegar no seu terceiro mês aí de instalação a 80, então isso para a gente é de grande importância. Então, eu peço aos senhores que analisem com carinho tanto a emenda, e quero falar também da emenda, que a emenda, gente, foi só uma mudança mesmo, no texto, e a mudança para ficar bem mais clara, de que tem uma empresa já interessada, para a gente ficar bem claro em questão das comissões. Então, a comissão reuniu, analisou, avaliou, e aí resolveu fazer essa emenda. Não vai deixar de ser o projeto, só vai deixar de ter o parágrafo aí original e passa a ter o da emenda como foi falado aqui, tá? Mas peço com carinho para vocês que analisem com carinho não só a emenda, mas também o projeto.
viu? Espero, né, contar aí com apoio, porque vai ser de grande importância para todos, principalmente aí para a população, que depende muito dessa geração. Vereador Welbert, a emenda, a discussão da emenda. Boa noite, senhores vereadores, nossos funcionários aqui da Câmara Municipal, o povo que está nos assistindo, o povo vai nos assistir. Inicialmente aqui, já que essa emenda, eu já estou conversando com a assessora aqui da Câmara, juntamente com a Alessandra e o Juliano também. E, na verdade, eu quero parabenizar pelo trabalho, né? Porque a Comissão de Finanças aí vem fazendo esse papel importante também junto com as outras, mas a gente vem destacando em si porque os projetos em si pedem mais essa comissão, mas não menosprezando o trabalho das outras. E por atentar aos detalhes, né, do projeto, porque aqui não tem ninguém contra nada, né, mas nós estamos buscando a melhor forma de atender a demanda de fortuna, entender também as questões que vem lá no Executivo para a gente adequar aqui, que é o nosso trabalho também, que somos 9 representando a população de fortuna, então nós temos que escutar lá fora também e trazer um pouco da realidade aqui para dentro. E também passar nossas ideias, né, as nossas dúvidas, esclarecimentos. Sobre a emenda, só tenho a parabenizar mesmo, porque tem coisa que para a gente pode faltar, como esse tira dúvidas, né? Mas eu creio que nós vamos ficar assegurados diante dessa comissão, diante desse parecer, né, e por mim está aprovado. Presidente, obrigado. Vereador Josias, vereador Ailton, vereador Bruno. Boa noite a todos. Agradecer a ajuda de todos os servidores. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É muito importante a emenda e já friso essa emenda, né, já constando no projeto sobre esses detalhes do número de emprego. E é muito importante, né, esses empregos aí. E torcer que Deus abençoe e que o empresário, né, leve e os seus funcionários também nos ajude a manter essa empresa no local, que é muito importante, não só de geração de emprego, né, mas como de renda, de impostos, tudo engrandece. Parabéns e muito obrigado. Boa noite. Vereador Juliano. Boa noite à mesa, coordenadora. Boa noite aos caros colegas vereadores, aos nossos servidores dessa casa, a quem a gente tem que agradecer pelo esforço para que essa reunião acontecesse, desde o Rafael, motorista, até o Diário, que está na frente da comunicação. Eu acho que a Luciana, a Laura, o Samuel, que saiu lá de Nabu, para tentar fazer com que a gente realmente tivesse uma transmissão ao vivo. Não aconteceu, mas a gente precisa deixar algumas coisas claras nesse projeto, presidente. Quando a gente senta a comissão de finanças e reúne, não só a comissão de finanças, juntamente com a comissão de administração pública, a gente vê um projeto importante para o município, um projeto interessante, porém com algumas lacunas dentro do projeto. E aí a gente precisa deixar muito claro que o porquê da emenda. A emenda é simplesmente uma garantia de que esse local que está sendo desapropriado ou que está sendo voltado para o município, que essa empresa se instale. Quando o projeto original ele vem para casa, ele vem pedindo a desapropriação do galpão, mas não deixa claro uma empresa que se instalaria naquele local. Então, para que a gente tenha, inclusive, mais clareza para a população, a gente sentou juntamente com a assessora jurídica, avaliamos essa situação e vimos a necessidade, inclusive, de incluir essa empresa simplesmente para dar o parágrafo segundo, simplesmente para dar uma segurança, justamente para que não simplesmente se desaproprie. Porque se a gente volta o projeto do jeito que ele vem,
Se desapropria e a empresa amanhã fala, eu não vou usar mais, infelizmente a gente vai estar rasgando dinheiro. Essa é uma realidade. Então, depois de a gente avaliar muito, isso tem sido um trabalho feito das comissões, eu acho que é justamente para isso que elas existem, né, para fazer essa avaliação prévia, para avaliar, para dar o diagnóstico. Às vezes a gente ainda não tem ainda um 100% de expertise nesse processo, mas a gente vem aprimorando cada dia. Eu acho que essas reuniões que estão acontecendo constante para avaliação desses projetos, elas vêm também nos capacitando. Fala assim, cada projeto é um desafio, cada processo é um desafio novo. Então, é só mesmo para salientar que essa emenda é simplesmente para dar ali uma garantia nesse processo, né, que a gente vai ter essa empresa instalada lá, porque senão ficaria muito vago. Graças, presidente. Álvaro Dias. Pessoal, eu quero primeiramente agradecer, né, aos nossos servidores pelos esforços. Como o vereador Juliano disse, o técnico saiu de Inhaúma e veio às pressas para tentar. Nós fizemos de tudo para que fizéssemos a nossa reunião cotidiana, né, que é a transmissão, que é o que a gente sempre almejou aqui, que é a transparência. Mas, infelizmente, e logo num projeto tão importante, dessa magnitude, aconteceu esse fato. Mas eu tenho certeza que a população confia no nosso trabalho, sabe da nossa transparência, e nós não vamos ter esse problema. Quero aqui agradecer também aos vereadores, às comissões, porque eu sempre disse aqui que as comissões funcionando nos resguarda muita coisa. Nós trabalhamos mais seguros e conseguimos ver aquelas lacunas que a gente não conseguiria ver no olhar normal. Então isso é muito importante, está sendo muito importante. Parabéns para a Comissão de Justiça, parabéns para a Comissão de Administração Pública, parabéns para os senhores vereadores, parabéns para a nossa assessora jurídica, Luciana, que está nos acompanhando nas comissões. Isso é muito importante. E cada dia que passa, como o vereador disse, a gente vai aprimorando cada vez mais. E essa emenda, ela nos traz uma segurança jurídica, porque se a gente faz a desapropriação, aprova a desapropriação, a indenização, e amanhã a empresa simplesmente fala que não vem, fica complicado. Apesar que essas doces mais misericórdia, né? Ela veio para a Fortuna de Minas com a promessa de gerar emprego, gerou poucos empregos no início, depois simplesmente manteve a instalação lá com um só endereço e não gerou mais emprego, igual como está lá fechado. Mas fez os investimentos e tem que ser ressarcido. O direito, ele é direito e sempre será direito. E aqui nós estamos para corrigir e lutar para trazer qualidade de vida para a população de Futuro de Minas. Coloco a emenda do projeto número 8, que autoriza o Poder Executivo a pagar a indenização do título para reparação da fábrica de doces mais e revoga a lei municipal. Essa emenda é desse projeto. A emenda da emenda. A proposta de emenda ao projeto de lei número 8 de 2025 em votação. Alessandra? Sim, com a emenda, né? Não, é só emenda. Só emenda. Sim. Vereador Welch? Sim. Vereador Josias? Vereador Ailton? Sim. Vereador Bruno? Sim. Vereador Juliano? Sim. Vereador Álvaro? Sim. Emenda da proposta do projeto de lei número 8 de 2025 aprovada. Coloco o projeto de lei número 8 de 30 de abril de 2025, que autoriza ao Poder Executivo a pagar indenização a título de reparação à fábrica de doces mais e revoga a lei municipal número 1107/2018 em discussão. Alessandra? Presidente, como a emenda foi aprovada, a assessora jurídica corrige para a gente aí, tem que ser discutido a partir da emenda, não é isso? Sim, mas ele entrou em discussão, a emenda está aprovada, agora o projeto já entra com a emenda. A emenda já faz parte dele. Isso.
Passou, foi aprovado. Alessandra, discussão do projeto. O que eu já tinha até falado da emenda, né? A gente acaba que, como a emenda é do projeto, a gente acaba misturando um pouquinho os dois. Como a gente disse, né? É um projeto importante, mas a gente tem que salientar só, né? Fazer essa alteração com as emendas e deixar bem claro para a população que o interesse aqui nosso, gente, é que gere esses empregos. Então, essa preocupação nossa é para que seja bom para vocês, né? Porque às vezes as pessoas pensam, é de abril e já está querendo votar. É porque quanto mais rápido votar, mais rápido a empresa vem e mais rápido nós teremos essa geração de emprego. Então, assim, o interesse aqui é público. Então, assim, não é interesse político, é interesse público, porque a nossa preocupação, principalmente nós, né, que estamos reunindo, né, da comissão, os meninos que sempre participam, só na última que o Elber não pôde, né, o Ailton também não pôde, mas estamos todos sempre reunindo a comissão, né, discutindo, não estamos fazendo nada da cabeça de um só, está sempre em conjunto com a assessora jurídica que está sempre nos auxiliando. Então, assim, é só para deixar claro mesmo que isso aqui é importante e o nosso interesse aqui é público, tá? A gente está preocupado e interessado que gere esses empregos para vocês. Então, isso aqui não é interesse só nosso, a gente interessa porque interessa para vocês, tá bom? É só para deixar bem frisado, senhor presidente, a importância que é, tá bom? Obrigada. Vereador Elvis. Vou iniciar aqui com o projeto em si, e quando veio, você vê que a gente já teve de fazer essa emenda para esclarecer mais algumas coisas, e a comissão aqui, até eu pedi na reunião passada, para a gente fazer alguns questionamentos que eu achei plausíveis nesse projeto. E o executivo respondeu de uma maneira que não me deixou satisfeito, deixou muito aberto. E a gente vê a importância do projeto bem esclarecido, né? Que se tivesse mandado tudo lá, porque se amanhã eu fizer um projeto, eu te garanto que se for para rejeitar, eles vão mandar o impacto financeiro, vão mandar de onde vão tirar, vão falar que não tem às vezes. E tem casos aqui que acontece, que muitos podem achar que tem a ver, outros não, de caso de indenização aqui, que aí é uma particularidade minha, porque a pessoa já vinha conversando comigo há tempos, onde tem uma particularidade que tinha uma indenização para receber do município, entra com precatório, não e tal, e aí vai, né? Não vou estender no assunto, porque senão fica muito complexo. Mas a pessoa até hoje não recebeu, ficou grávida, a criança nasceu e até hoje não recebe, sabe? E uma das justificativas foi que não tinha nem, não estava previsto no orçamento. Aí você vê que esse ano... O vereador, só interrompendo Vossa Excelência, hoje, nesse ordinário, eu vou se tratar somente do eu entendo mas é por causa a disso. comparação que o senhor tem que fazer, mas hoje só podemos falar somente do projeto. Mas é porque eu vou falar disso, porque a justificativa em si foi que não estava no orçamento desse ano, né? E esse também não estava no orçamento desse ano. Então, se manda as coisas esclarecidas para a gente, é muito mais fácil o trabalho do vereador lá fora também. Então, tem coisas que nós não vamos poder deixar de falar. Eu, Tudinho, não posso deixar de falar uma coisa dessa aqui. Se for preciso, eu faço segunda-feira de novo com mais tempo, porque é uma particularidade minha, né, como vereador. E sentir na pele outras coisas também. Só que facilita o trabalho de todo mundo. E que o executivo em si pense na hora de fazer essas coisas, porque às vezes quer que as coisas aconteçam, mas quantos dias nós estamos discutindo sobre isso aí? Né? E se a gente não tivesse uma cabeça boa, talvez essa reunião nem teria acontecido, porque um ia ficar, não tive informação, transfere ela para tal dia, sabe? Mas depois eu vou realmente pedir, porque tem coisa que eu quero saber e eles deveriam fazer também. É só chamar atenção nisso mesmo, né? Porque parabenizo de novo a comissão, porque o requerimento foi bem feito, não foi respondido da maneira que eu acho que queria. A fábrica maravilhosa, que tomara que venha, que gere empregos, Fortuna precisa, né? Todas as cidades em si, por mais que a gente fale que a mão de obra lá fora está difícil, né? Para dentro da nossa cidade pode ser uma coisa muito diferente. Muita gente aí precisa trabalhar assim. E vai ser uma grande oportunidade. Que a fábrica venha, que dê certo, que fique, que gere empregos, que aí não seja só os 80, que seja 160. Né? A gente torce muito por isso. Então é isso que eu falo, que às vezes o projeto é pequeno, simples,
mais uma importância gigantesca. E quanto mais a Câmara ficar resguardada, é melhor. Né? Mas tem minha aprovação e obrigado pela oportunidade. Josias. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou favorável ao projeto, presidente, porque mesmo tendo um custo inicial agora a respeito da indenização, vai ter um ganho muito grande para a população, por causa desses 80 empregos. E quem sabe, futuro venha mais empregos ainda. É só isso. Obrigado. Vereador Ailton. Boa noite a todos, colegas de casa, funcionários. Eu acho que o projeto é bacana. Eu acho que quando chega um projeto desse, a administração só quer acertar, não sabe o que vai acontecer para frente, mas ninguém faz intenção de querer onerar o município ou fazer uma sacanagem com o município. Porque nós temos vários exemplos aí que outros prefeitos tentou apostar na empresa e o prédio está aí parado. Então, todo mundo que passou tentou fazer, mas fazer o melhor. Mas se a empresa não foi honesta, e não fez o certo, isso aí a administração tentou fazer o certo. Porque daí a dona vaca aí. Hoje não é por cima, a dos mais. Então, gente, nós temos que ter muita cautela, confiar na administração, porque não é só querer errar ou acertar. Então, sempre está tentando o melhor para a nossa cidade. E eu acho que a administração é uma coisa que traga conforto, comodidade e desenvolvimento para o município. Então, eu acho que todos tentaram acertar. Então, vamos confiar também nessa administração, por que não? As passadas não teve o voto de confiança, por que nós não podemos dar o voto de confiança também para essa? Então, eu acho que tem o meu apoio, aprovo, e peço aos colegas que apoiem também. Obrigado, José. Vereador Bruno. Boa noite mais uma vez. Eu gostaria de parabenizar também, dizer que, além do empresário, né, é uma equipe, os funcionários também é o coração da empresa, é uma equipe, todo mundo unido, faça um bom trabalho e mantenha a empresa só a crescimento. Né, e que o município também dê um suporte que é necessário, uma ajuda, todo mundo precisa de uma união em todo o conjunto para que todos conseguem crescer junto, desde o funcionário ao município e o empresário. Gostaria só de saber se já tem um prazo desse contrato, por exemplo, quantidade de tempo, pelo que eu li no projeto, a doutora Luciana pudesse esclarecer se parece que eu não vi esse prazo do contrato ou tem? Assim, Está no projeto, um prazo de. Você está falando para no projeto, por exemplo, de sessão de 3 anos, de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos só? Ele não entrou nesse mérito, não. Nesse mérito não Ainda tem. não, porque vai ter depois que fazer. Olha, por enquanto só está pedindo Só a indenização. a indenização Qual é? e já falando de qual empresa. Isso aí, eu acredito que Vai vir. poderia vir à Câmara também para a gente estar participando do conjunto, né, que é muito importante. A Câmara, o Executivo e até mesmo o empresário que vai investir, ele tem que saber o prazo do contrato, né, igual o que está sendo indenizado teve. Eu acho também que o outro também tem que ter um prazo bom, porque é um investimento alto de qualquer que seja o ramo. Né? Então é só essa a pergunta. Tudo tranquilo, esperar a votação aí é muito importante. Muito obrigado. Vou passar para a Juliana, antes de passar, vou passar para a secretária fazer uma correção aqui. Na verdade, não é nem correção, porque o projeto era só falando da indenização mesmo, sabe? E a gente foi mais a fundo, né, Juliana, a comissão foi mais a fundo e pediu, né, a gente pediu todos os anexos, pediu o projeto da nova empresa e já pediu, né, já colocamos a emenda para colocar, mas na verdade era
projeto é para indenização. Só que a gente já quis dar um passo, né, além, por isso que a gente já tem nome, já tem os anexos falando das empresas, mas isso com certeza virá posterior, viu, Bruno? É porque a gente já quis adiantar e já saber qual que é a empresa, né, a previsão de empregos, para a gente entender um pouco mais, tá? Sobre a empresa que virá, né, se Deus quiser. Vereador Juliano. Quando, vou voltar aqui de novo aqui, né? Vou voltar no começo, a gente não tabelar, né? Boa noite mais uma vez a quem está nos assistindo, né? Mas só para a gente passar aqui, quando a gente senta para fazer essa emenda, talvez um pouco antes, a gente com algumas conversas já sobre, a gente às vezes, não só na hora da reunião da comissão, mas alguns momentos a gente vem conversando para tentar entender essa situação. Esses dois documentos eles vão ficar anexados no processo aqui na casa, eles vão ficar anexados no projeto aqui na casa, vai ficar à disposição da comunidade, então toda a comunidade que tiver qualquer dúvida pode estar vindo para avaliar inclusive o projeto, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser avaliar o projeto vai ficar aqui na casa. Quando a gente não só coloca a emenda, né, mas quando a gente senta para avaliar um pouco mais a fundo o projeto, justamente quando a Alessandra fala que a gente deu um passo à frente, é justamente para dar uma segurança no projeto. Se a gente passa aqui na casa sem realmente debater algumas situações, e aí, vereador, desculpa, mas eu vou ter que ser muito franco, a gente continuaria talvez fazendo, não questionando e não julgando as gestões passadas. Talvez como outras gestões fizeram. E não estou falando que nós não vamos errar também. Simplesmente aprovar e talvez não tentar puxar a fundo o que realmente pode acontecer com o município. A gente vê que o município tem uma potencialidade gigante de crescimento. Esse é um dos empreendimentos que, como a gente está falando aí, vai gerar no primeiro momento 40, no segundo momento mais 40, mas que no terceiro momento, não fala no projeto, mas os anexos constam isso, vai gerar 240 empregos no município. A gente tem várias situações, como o vereador citou, que nos preocupa, né, que é o caso da situação da Dona Vaca, que não tem nosso caso a gente discutir aqui agora, né, mas que quando a gente pede, inclusive esse projeto, é para no mínimo a gente ter uma garantia. A gente precisa deixar muito claro hoje que 300 mil ou 400 mil que seja, não estou falando que são esse valor, o valor parece que é 300 mil, né vereador? Da indenização, gente, não é do dia para hoje que nós vamos conseguir isso. É um valor muito significativo. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, né? Que foi o que a gente está tentando fazer. Não vou falar que nós vamos acertar, mas é o que a gente está tentando fazer, ter essa responsabilidade na hora de colocar, né? E pedir também, né, ao executivo, né? A gente sabe da competência, né? E aí, muito prontamente, né? Cedeu para a gente a documentação, que talvez não fosse também obrigação, né, de ceder toda essa documentação para a gente, mas muito prontamente da nossa dúvida para esclarecer, cedeu essa documentação. Isso é por aqui, presidente. Obrigado. Vereador Álvaro. Boa noite a todos. Desculpa, vereador. Eu só não vi Vossa Excelência pedindo a palavra. Palavra para Ailton. Presidente, eu, quando falo das passadas, porque lá fora a gente é cobrado. E quando a gente é cobrado, a gente tem que ter resposta. E está aí a dona Mara, que foi uma concessão que ficou para o empresário, a Doce Mais prometeu, não cumpriu. Então a gente tem que lembrar assim. Lembrar, porque a mesma confiança que essa casa deu para os outros empresários, tem que dar para essa administração, para ver se a gente acerta. Eu não falei nem muito passado, que se eu errou, se acertou, não. Estou fazendo uma comparação, que a mesma confiança que a casa deu para aquela administração, hoje eu pediria que desse confiança para essa administração, que o intuito dela é de acertar. O intuito dela é de trazer conforto e comodidade para a nossa população e nosso município. Então, a gente tem que lembrar assim quando tem erros, né? Aí, então, só fiz esse lembrete, porque pela indenização dessa de hoje e pelo prédio que nós perdemos, que é a Dona Vaca, olha o prédio que nós perdemos. Concessão mal feita. Tem que ser lembrado, sim, mano.
Então, eu peço a compreensão de todos e confiança para ver se nós acertamos dessa vez. Porque a gente sabe o coração do empresário, cabeça do empresário. Então tem que ser muito lembrado e bem lembrado. Obrigado, presidente. Vereador Álvaro. Boa noite a todos, companheiros, funcionários da casa, ao público presente. Presidente, é um projeto muito importante, né? Quando se trata de geração de empregos, acho que o Executivo tem que dar total apoio, a gente aqui do Legislativo apoiar também, por a situação que se encontra aí de todo o país, em Fortuna de Minas, é muito crítico aí nessa questão de emprego. A gente tem que apoiar, desde que esteja dentro da normalidade, dentro da lei, tudo certinho. A gente está aqui para fazer com que devolva isso aí para a população. Muito obrigado, presidente, sem mais. Na verdade, esse projeto chegou numa hora tão oportuna que a gente via a população questionar com alguns vereadores, comigo, não sei se com Vossa Excelência tem esse clamor da rua, as pessoas pedindo que a gente investisse em emprego. E hoje, como se investir em emprego na cidade de Fortuna de Minas, que é uma cidade maravilhosa, sem poluição. Esse microfone está ligado? Está dando eco. Sem poluição, como trazer uma empresa que não gera tanto impacto na vida social das pessoas e tira aquele sossego de cidade acolhedora, cidade pequena, cidade transformadora. Então a gente tinha uma preocupação muito grande. E essa empresa que está chegando, ela mostra que ela vem agregar para a Fortuna, trazendo qualidade de vida para a cidade, trazendo recursos, né, investimentos aqui na cidade, porque você imagina 80 pessoas ganhando, suponhamos um salário mínimo, quanto que vai girar na economia da cidade mensal? Os depósitos de material de construção vão vender mais, as mercearias vão vender mais, a farmácia vai vender mais, e nisso a economia gira, as oficinas vão trabalhar, prestar mais serviços. Então, tudo é uma cadeia. Isso são 80 diretos. Mas e os indiretos? E a matéria-prima? Quem sabe que vai atraindo mais, mas que sejam empresas que não causem impacto ambiental. E essa tem uma promessa de trabalhar dentro do ambiente com sustentabilidade. Então, isso é muito importante. A gente está torcendo para esse pessoal que está vendo. Na reunião que nós fizemos com o Executivo, foi uma cobrança nossa que façamos um projeto de concessão que o município não tome prejuízo posteriormente, porque nós já temos, no passado, seja qual foi ele, dos prefeitos que se passaram, umas falhas jurídicas que é proveniente de acontecer, mas que se a gente, juntos, com as comissões, vereadores, executivo, todo mundo junto, você consegue inibir essas falhas, para que o município não tome prejuízo futuro. Então, assim, eu fiquei muito feliz que passou para nós uma segurança, falou que vai ser um projeto de concessão muito bem feito e que não deixe lacuna para que a gente venha tomar prejuízos. Então, estou de parabéns aos esforços dos executivos, aos empresários que estão vindo, sejam bem-vindos, né? Eu coloco o projeto que autoriza o Poder Executivo a pagar indenização a título de reparação à fábrica de doces mais e revoga a Lei Municipal número 1107/2018. Vereadora Alessandra. 5 emenda devida aí. Vereador Welbit. 5. A emenda já foi aprovada. A emenda já. O projeto já. A emenda. Tá bom. 5 emendas. Sim, aprovado. Vereador Ailton. Sim, aprovado. Vereador Bruno. Sim.
Vereador Juliano. Sim, com a emenda. Vereador Álvaro. Sim. Projeto que autoriza o Poder Executivo a pagar indenização a título de reparação à Fábrica de Doces Mais e revoga a Lei Municipal número 1107/2018, aprovado. Em turno único. Realizarei a chamada final dos senhores vereadores. Ailton Mendes de Freitas. Presente. Alessandra Ribeiro Barbosa. Presente. Álvaro Dias Alves. Presente. Bruno Almeida Rodrigues. Presente. Josia da Graça Rezende. Presente. Juliano Barbosa Cunha. Presente. Patrick Campos Diniz. Luciano Alves Gonçalves, presente. Patrick Campos Diniz se justificou. Welton Júnior Rezende da Cruz. Presente. Na conformidade da ordem da pauta, como nada mais a deliberar, eu, presidente, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus e do povo de Fortuna de Minas, declaro encerrado o nosso trabalho da segunda reunião extraordinária do primeiro período legislativo, legislatura 2025-2028. Boa noite.